Mateus 14, versículo 22 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, estendendo a mão, tomou. E disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, Mateus, o Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como o Messias. Os outros evangelistas, cada um deles, ele vai enfatizar, um aspecto, uma característica deste Rei Salvador, mas o Mateus, ele enfatiza, nos seus escritos do Evangelho, ele aponta, para nós, o Messias, o Salvador, aquele que é o ungido de Deus, e ele traz uma ênfase em todo o Evangelho nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, relatando os mistérios do reino dos céus. Então é lindo porque Mateus, ele compila, ele escreve todos os sermões, os ensinamentos, as pregações de Jesus ali, digamos assim, ele faz um condensado ali no Evangelho, colocando passo a passo os ensinamentos que Deus ele queria passar para nós a respeito do reino dos céus, a respeito da sua justiça, a respeito das parábolas, dos seus ensinamentos. E é lindo observar que o evangelista, o Mateus, ele fala muito daquilo que ele ouviu, as palavras de Jesus, aquilo que a boca do Senhor proferiu, aquilo que a boca do Eterno proclamou, aquilo que a boca de um Deus todo-poderoso, onipotente, Jesus Cristo, encarnado nessa terra, vivendo entre nós, o Emanuel, ele proferiu, ele falou. E a última das palavras, em Mateus 28, versículo 20, é a palavra que nós enfatizamos hoje. O evangelista, ele termina dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essas promessas vivas são reais. Isso é motivo de esperança para a igreja de Cristo Jesus. Ele está conosco, venha o que vier, ao longo dessa jornada da nossa vida, nos nossos enfrentamentos, nas nossas lutas, nos problemas e dilemas da nossa vida, Ele está conosco, Ele não nos abandona, até que o século se consume, Ele está conosco. Irmãos, Jesus envia os seus discípulos para dentro de um lago. Eles estavam orando. Nos outros evangelhos, se você vai conferir as escrituras, você vai ver que Jesus curou muitos aflitos, que Jesus, ele curou enfermos, pessoas que estavam enfermas de saúde física, de saúde interior, digamos assim, e que ele ali fez muitos milagres. É nesse momento que Jesus também, ele opera uma grande multiplicação, e as pessoas estão assim, atônitas com as coisas que Jesus pode fazer. Queridos, Jesus então, ele envia os seus discípulos, ele diz: olha, eu vou orar à parte, vou tirar um tempo de secreto com o meu Pai, e vocês vão, entrem no barco,
atravessem o lago e eu os encontrarei. Então assim, nós vemos que Jesus, ele manda os seus discípulos para dentro daquele lago que era conhecido de todos eles. Esse lago referido aqui, ele está cercado por uma geografia muito interessante. Então o que acontece? Existem algumas montanhas que estão ao redor daquele lago que tornam ele como se fosse uma bacia, como se fosse uma cuia. Vocês conhecem cuia? Hein? Então, de repente, às vezes inesperadamente, o vento ele fazia um grande funil ali dentro, né? Um redemoinho dentro do lago, acometendo aquele lago de grandes e repentinas tempestades. Batia o vento, assoprava o vento, e o mar, ele balançava de um lado para o outro. Ou seja, isso era do conhecimento de todos eles. Nós estamos falando aqui que existem pessoas na equipe de Jesus que são pescadores experientes, homens que estavam acostumados com o mar, sabiam nadar, sabiam pescar, estavam acostumados com a dinâmica daquele local ali onde eles atravessavam, com seus barcos. E eles sabiam para onde estavam sendo enviados, inclusive o próprio Jesus sabia que estava mandando os seus discípulos atravessarem uma região que era uma região de incertezas, que era uma região que às vezes poderia ser castigada com alguma aflição repentina. Guarde isso. Então agora, esses discípulos estão indo, atravessando o lago, e Jesus está no alto do monte a orar, está falando com o Pai, está tendo um momento de intimidade e no secreto com o seu Abba, o seu Pai. E nesse momento aqui, a palavra de Deus ela nos diz que esse mar ele se agitou de uma forma furiosa, esse lago, e as ondas elas começaram a açoitar o barco. Aqui a palavra que é usada, ela dá a ideia de um castigo, quando o mar começa a açoitar como um chicote. O vento estava enfurecido, jogando este barco de um lado para o outro. Ou seja, a morte dos discípulos ela era iminente. A morte dos discípulos ela era certa no meio daquele local, porque eles estavam sendo balançados, castigados, jogados de um lado para o outro por uma terrível tempestade. E aí, irmãos, nós pensamos, Filadélfia, que esses discípulos estavam lá porque Jesus os tinha enviado para lá. Isso não parece ser cruel? Isso não parece uma crueldade? Quando nós imaginamos que Deus, Ele enviou agora estes homens para dentro de um lugar que Ele sabia que poderia acontecer provações. E olhando assim a gente fala, puxa, mas Deus, parece que Ele... Que história que é essa? Mas quando nós nos debruçamos em cima das Sagradas Escrituras, você começa a se lembrar, lá em Mateus capítulo 8, houve um episódio onde os discípulos estavam atravessando o lago, e eles estavam atravessando, e Jesus estava dentro do barco com eles, e nesse momento, quando eles estavam atravessando o mar, Jesus adormeceu, Jesus puxou ali um travesseiro e dormiu, e descansou, e a Bíblia diz lá em Mateus 8, que o barco ele era também castigado e lançado de um lado para o outro, a tal ponto que em determinado momento, os discípulos eles disseram, Jesus, acorda, nós estamos perecendo. Esse foi o verbo que eles usaram, nós estamos morrendo, nós estamos a ponto de perecer. E eles chacoalharam Jesus ali daquele sono, e Jesus então se levanta, e diz, homens, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês ficam tão tímidos diante de uma situação como essa? E agora ele levanta a sua mão com autoridade, e ele acalma o vento, e ele aquieta o mar, e aqueles discípulos então atravessaram aquele mar com uma bonança, glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Perceba você, que Jesus anteriormente já tinha entrado naquele lugar, que Jesus anteriormente já tinha passado a mesma situação com os seus discípulos. Jesus tinha percorrido ali com os seus discípulos, dando o exemplo da fé, ativando a fé dos discípulos. Olha, discípulos,
discípulos, vocês estão sendo enviados. Eu estou enviando. Não é disso que nós estamos falando no começo do culto, da grande comissão, né? Ide por todo mundo, estou com vocês até a consumação dos séculos. Discípulos, vocês estão sendo enviados para um lugar que nós sabemos que vai ter provação, que nós sabemos que vai ter adversidade. Nós sabemos que hora ou outra o mar vai se levantar. É conhecido que nós teremos aflições nesse mundo. E aí Jesus, em primeira mão, ele passa junto com seus discípulos, ele vai junto com seus discípulos. E quando o mar se levanta, Jesus ele demonstra, quando o mar se levantar, quando as ondas elas castigarem o barco, a postura do filho da fé, a postura do filho de Deus, a postura daquele que sabe a herança que tem em Cristo Jesus é levantar as mãos e dizer: aquieta-te, aquieta-te, se acalme tempestade, eu te dou uma ordem. E Jesus então ele enfatiza essa timidez, não fiquem tímidos, não estejam tímidos frente às adversidades, não fiquem assim relutantes, será que eu sou filho, será que realmente eu tenho essa autoridade, será que realmente eu tenho esse envio, este comissionamento da parte de Deus, esta unção, ela está de fato sobre mim, e aí nós passamos a viver uma vida tímida, titubeando diante daquilo que já foi liberado para nós como família de Deus, aleluias. E aqui agora, esses discípulos já tinham passado por essa situação, eles já tinham passado por esse lago, e essa tempestade agora, ela era simplesmente uma oportunidade de uma manifestação de milagre. Essa tempestade que se levantou, ela era simplesmente uma oportunidade para que a graça de Deus se manifestasse poderosa na vida daqueles homens naquela noite. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, nós não estamos isentos da luta, nós não estamos. No mundo nós teremos aflições, de diversas naturezas. Quando nós estamos caminhando nessa terra, nós passaremos sim por tribulações, por provações, lutas, desdobramentos de situações que trarão desgaste, onde você está muitas das vezes remando, tirando a água que está a ponto de afundar o barco, olhando de um lado para o outro, sendo lançado pelas circunstâncias, porque não consegue enxergar nem para onde que vai, está tudo escuro, e o mar, a situação, a tribulação, o problema que se abateu sobre a tua casa está chacoalhando, levando de um lado para o outro. Mas lembre-se de uma coisa: você não está sozinho, você não está sozinha. Jesus Cristo, Ele está conosco. E na quarta vigília, eu achei isso muito poético. Jesus fica lá esperando, em cima da montanha, orando. Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Não foi o que nós lemos no devocional, antes de fazermos o dízimo? Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o que nós precisamos, e Jesus estava lá orando, tranquilo. Como que isso simplifica a nossa vida? Nós corrermos atrás do reino de Deus, e Ele vê os discípulos lá dentro daquele funil, dentro daquela cuia, agitado pelas ondas, e castigado pelo vento, e na quarta vigília, Jesus ele desce e ele vai de encontro aos seus discípulos. A quarta vigília da noite, ela fica entre 3 horas da manhã e as 6 horas da manhã, e biblicamente a quarta vigília, ela marca o fim da escuridão e o início de um novo dia. Ela marca o fim da escuridão e ela marca o arvorar, digamos assim, de um novo de Deus, o dia que está chegando, a luz que está trazendo ali um novo dia. Então, nesse momento específico, Jesus foi ter com eles. E os discípulos agora, eles estavam nesta situação. A palavra de Deus diz que quando os discípulos, eles avistaram Jesus no meio das ondas, eles ficaram atemorizados. Eles começaram a ficar preocupados, dizendo: é um fantasma, é um espírito.
Nós sabemos que naquela época ali, né, somente os saduceus que não acreditariam em fantasma, né, se estivesse lá no barco. Mas na teologia disponível até então naquele tempo, eles entendiam que havia espírito, digamos assim, né? E eles então atribuem isso a um fantasma, a um espectro, a um espírito que está ali. É um fantasma que está vindo sobre as ondas. Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque muitas das vezes, no meio da nossa adversidade, no meio das nossas lutas, no meio do castigar das situações, queridos, muitas das vezes, quando o medo toma conta da nossa vida, até mesmo aquilo que é socorro, até mesmo aquilo que é livramento, até mesmo aquilo que é provisão, pode se tornar motivo de perturbação para uma mente que está tomada por medo. Era Jesus que estava chegando ali, e eles estavam perturbados por aquela situação. E é por isso que nesse momento aqui, enquanto eles estavam com seus olhos turvos para reconhecer o mestre, eles estavam com seus olhos turvados, Jesus ele começa então a fazer uma obra de dentro para fora. Jesus ele não acalma primeiro a tempestade. Opa, esses discípulos estão todos inseguros, né? Amedrontados, apavorados, desesperados até, por conta do mar que está tão agitado. Deixa eu acalmar esse mar primeiro, né? Aí a onda quieta, aí eu vou lá e me apresento, eles me veem, e tudo fica resolvido. E Jesus não está ali simplesmente para resolver uma situação. Jesus está ali com a sua presença maravilhosa, e agora ele começa a transformar os discípulos do lado de dentro para fora. Porque, queridos, o medo, ele pode cegar os nossos olhos. O medo, ele pode turvar a nossa visão espiritual. O medo, muitas das vezes, pode fazer com que nós venhamos até nos perturbar diante da boa mão do Senhor que está ali, estendida para nos socorrer. Então, Jesus agora, ele começa a remover esse medo do coração dos discípulos. E fiel é a palavra que diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E esta caminhada de Jesus, eu quero usar esta caminhada como a caminhada de Cristo para a cruz, quando ele deu a sua vida ali na morte por cada um de nós, porque esta inclinação do Cristo de ir até os discípulos, ela diz respeito a uma caminhada de graça, ela diz respeito a passos de amor de um Deus todo-poderoso que está caminhando em direção aos seus filhos que ele tanto ama, para mudar primeiramente o interior. Em nome do Senhor Jesus hoje, que o amor de Cristo Jesus hoje possa preencher o teu coração, a tal ponto, queridos, que você não tenha mais medo. Aleluia, que esse amor transborde a tua vida, limpe os teus olhos, para que você possa perceber a boa mão do Senhor estendida em tua direção, o Senhor Jesus que já está chegando para te socorrer, para colocar a mão nesta situação ainda esta semana. Aleluia, glória a Deus. E Jesus ele começa a agir do lado de dentro, para depois fazer algo do lado de fora. Ele faz algo no não aparente, para depois fazer algo no visível. Primeiro ele trata o coração, para depois ir lá e acalmar a tempestade. Então, as tribulações, as provações, são oportunidades para que Jesus venha manifestar milagres sobrenaturais. Mas sempre Jesus ele vai começar aí dentro do teu coração. Sempre Jesus ele vai fazer uma obra interna primeiramente. Então às vezes nós estamos correndo em busca de uma resolução, em busca de que o mar se aquiete, em busca de que o vento pare de assoprar, mas Jesus está interessado em aquietar o teu coração. Aquieta a tua alma, aquieta o teu espírito, se encha deste amor, desta presença, porque eu estou com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Você já imaginou se Jesus ele resolvesse continuar com a tempestade, fazendo aquela ruaça toda? Ele é Deus, ele poderia subir no barco e continuar. Vamos chegar. Por quê? Porque eu estou com vocês, eu não vou abandonar vocês.
E Jesus, no entanto, ele faz algo, ele trata este coração para depois lidar com a tempestade. E queridos, quando Cristo vem até nós em graça, nós precisamos dar uma resposta apropriada à cruz de Cristo em dever. Porque Jesus entrou no mundo, mar na Bíblia simboliza mundo. Jesus entrou no mundo para nos salvar. Jesus ele veio a essa terra como Emanuel, o Messias, o Salvador, para nos resgatar da perdição, da morte, do inferno, dos efeitos do pecado. Ele entrou no mundo para nos salvar. E a nossa postura, quando nós vemos que Jesus agora, ele veio, ele entrou no mundo, ele caminha em direção aos seus filhos, ou seja, ele se move em graça, a graça de Cristo se move favorável em direção à sua família. Quando nós enxergamos e compreendemos, Jesus, ele tem esta disposição no coração de ir até nós, de caminhar até nós, de se aproximar até nós. Nós do lado de cá precisamos dar uma resposta de dever, uma resposta apropriada à cruz, uma resposta apropriada à cruz de Cristo, dizendo para ele: Senhor, se tu vens até mim, me dá uma palavra, porque eu quero ir ter contigo. Quantas das vezes olhamos esse texto aqui e interpretamos o Pedro com deboche? O Pedro estava muito debochado esse dia, né? Se é o Senhor, manda que eu vou por cima das águas. Mas queridos, existe algo escondido aqui, não aparente, que Jesus está falando para nós nesta noite, de uma postura: Senhor, diante da tua graça, diante do teu passo que caminha em minha direção, me dá uma palavra, me dá, Senhor, uma palavra, me envia, eu quero ir ter contigo, eu quero ir ter contigo, Senhor Jesus, eu quero me encontrar contigo, ainda que esse encontro aconteça em cima dos muitos problemas que eu tenho vivido, ainda que esse encontro meu e do Mestre, ele aconteça em cima de um mar, desse mundo, que está tentando me castigar com seus açoites e as suas provações, mas se eu contemplo a face de Jesus, e se eu tenho a palavra dele empenhada, de que eu posso caminhar sobre essas águas, é sobre essas águas que eu caminharei. Aleluia, é sobre este problema que eu triunfarei, na companhia daquele que me deu voz de comando. Isso aqui é uma prova do afeto, é uma prova de amor. O que Pedro mais desejava naquela noite? Era a presença de Jesus, porque certamente ele lembrava: um pouquinho atrás, nós estivemos numa situação de barco, de vento, Jesus estava aqui dentro, estava dormindo, foi só acessá-lo, foi só acordar o mestre, e o mestre então, ele se levantou e acalmou a tempestade, ele aquietou os ventos. Então tudo que Pedro queria nesse dia era a presença de Jesus, ele desejava a presença de Jesus ali com ele, e agora ele vai até Jesus, caminhando, conforme a tua palavra, Senhor, eu farei. E esta palavra, preste bastante atenção nisso, porque eu não quero que você saia daqui confuso. A palavra de Deus, irmãos, quando ela vem até nós, ela vem cheia de poder, de ativação para nós vencermos. Toda vez que Deus libera uma palavra sobre a sua igreja, sobre a tua vida em particular, ela não é simplesmente uma palavra vazia, ela vem carregada de dínamos de Deus, poder, para que você venha viver aquilo que Jesus falou a seu respeito. Então entenda uma coisa, que quando Pedro fala: Senhor, se és tu, permita que eu vá a teu encontro, e Jesus disse: vem. Quando Jesus disse vem, quando ele te chamou e falou: pode vir, pisa nessa situação, caminha sobre estas tribulações, significa que quando o Senhor te deu a palavra empenhada de um Deus todo-poderoso, esta palavra saiu da boca dele já com a unção e a virtude para você caminhar sobre as águas, para você triunfar, para você avançar, andar sobre esta situação. Por quê? Porque a nossa vitória não está na nossa performance, não está. Pedro sabia nadar, pescador aqui, vou pular nesse mar, vou até o Senhor, nadando.
Escolhe aí, Jesus, o tipo de nado que o Senhor quer que eu faça. Ele ia. Performance. A nossa vida nessa terra, a nossa jornada de fé, ela não é sustentada por performance. Ela não é sustentada por força de braço humano. Ela não é sustentada pelas coisas aparentes, elas são sustentadas pela graça do Senhor. Elas são sustentadas pela palavra do Cordeiro, empenhada para a sua igreja. Eu estou com vocês. A nossa vitória está na comunhão com o Cristo. Efésios capítulo 2, Gálatas capítulo 2, diz esses textos que nós fomos vivificados com Cristo, nós fomos ressuscitados com Ele, nós fomos crucificados com Cristo. Certo é que, estando crucificado com Cristo, há um desdobramento lá em Gálatas, de que as nossas paixões foram cravadas ali na cruz, elas estão cravadas com o Cristo, mortificadas, mas há também um fato, queridos, que você está ligado ao teu mestre, você está crucificado com o teu Cristo, a tua vitória repousa na tua comunhão com o teu Cristo, o êxito da tua jornada, a vitória, a sua vitória, ela depende da sua unidade com o Senhor Jesus, da sua comunhão com o Senhor Jesus. Por meio da sua força, nós somos sustentados acima do mundo, acima das tribulações, acima das provações, acima dos rumores. Quantos rumores nós temos ouvido nesses últimos tempos? Aqui e acolá. Incertezas econômicas, incertezas de governos globais, guerras, rumores de guerras, doenças afetando a humanidade, perseguições se levantando de todos os lados contra a igreja de Cristo Jesus, em países perseguidos. Irmãos, a nossa fé está no Cristo, que está no trono. A nossa fé está naquele que ocupa o trono, a saber, o Cordeiro de Deus, que morreu, mas ressuscitou e vivo está. Ele está vivo, Ele está vivo. Ele foi o pão que foi moído e rasgado pelas nossas transgressões. Ele foi o cálice vertido ali naquela cruz do Calvário, nos trazendo vida. É isso que sustenta. É isso que nos sustenta nessa jornada de fé. Não é performance, não é natural, não é nada dessa terra. Somos capacitados a andar sobre este mar pelos méritos de Cristo. Como que a gente vai conseguir se não for por Jesus? Se não for pelo seu poder? E se não for pela constância de permanecermos, de prevalecermos? Porque o Pedro, ele foi muito bem, até um certo ponto, até que ele começou a desviar o seu olhar daquele que tinha dado a palavra. Jesus deu a palavra, pode vir. A palavra saiu cheia de poder. Quando Pedro recebe aquela palavra, ele já recebe a virtude para caminhar em cima da água. E ele vai. Só que num dado momento, ele tira os seus olhos do seu amado. Ele tira os seus olhos daquele que é o autor e consumador da sua jornada de fé. E ele começa a olhar, opa, mas tem um vento soprando aqui, mas teve um levante do lado de cá, o vento está uivando nos meus ouvidos essa semana, é um problema ali, acolá, está surgindo. E então, queridos, ele submergiu, ele afundou. A Bíblia diz que ele começou então a afundar nesse momento, porque tirou os olhos do Senhor. Muitos de nós afundamos, porque retiramos os olhos do Senhor Jesus. Muitas das nossas queixas, muitos dos nossos problemas, eles sobrevêm porque nós deixamos de contemplar o Senhor. Às vezes, a tendência nossa como ser humano falho é denominar culpados, achar culpados, se vitimizar e colocar culpa aqui e acolá. É o vento, é o sopro do vento, é o mar que está batendo, é o açoite do mar. Mas, queridos, somos nós que tiramos os olhos de Jesus. Somos nós que tiramos os olhos daquele que nos deu uma palavra, a palavra de Deus, a palavra do Cristo. Não é a palavra de homem
que está aqui, depois volta atrás, é a palavra do Senhor. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Aleluias. Queridos, nesta noite, o Senhor Jesus, Ele vem até nós com essa mensagem. Com esta mensagem para nós. Nos tempos em que nós estamos vivendo, nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. E Jesus o tomou. Esse verbo, ele é agressivo, cheio de energia, cheio de poder, porque Jesus tomou Pedro. Ele resgatou Pedro de afundar para dentro daquele mar escuro. E ele colocou aquele homem de pé. E ele caminhou com aquele homem até que ele estivesse em segurança no barco. E aí, só então, depois de resolver o dilema interior do Pedro, ele deu ordem à circunstância. Agora, acalma vento. Agora, aquieta mar. E a palavra de Deus diz que eles estavam atônitos. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Hebreus capítulo 13, e versículo 5 nos diz a palavra do Senhor, o nosso Deus: de maneira alguma eu te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Fique com essa palavra, Filadélfia. Essa é a palavra liberada dos céus para a tua vida hoje. Essa é a palavra da parte de Deus a teu respeito. Jesus, Ele não te solta. Jesus, Ele não te larga, queridos. Jesus, Ele entrou nesse mundo. Jesus entrou nesse mar para nos salvar. Jesus, Ele veio. Aleluias. Ele deixou a sua glória. Ele esvaziou-se da sua glória. Se tornou tão pequeno, tão singular, até o ponto de caber dentro de um óvulo, emprestado, doado ali por aquela mulher chamada Maria. Então ali dentro daquele óvulo estava 100% Deus, naquela carne, 100% homem, e Ele viveu a nossa vida. Ele foi até aquela cruz, sabendo quem nós somos. Aleluia. Ele morreu, mas ressuscitou, vivo está. Ele diz para você: não te deixarei, Filadélfia, não te deixarei.